e essa é a nossa terceira, já na Comissão de Educação, é a terceiro momento que nós recebemos, então, infectologistas, autoridades da ciência, e nós queremos, então, ouvi-lo, professor Eduardo, no atual momento do Covid-19, quais são os elementos que o senhor traz para contribuição a essa comissão que está acompanhando essa decisão de volta às aulas, né? Enfim, e as consequências dela. A gente vai abrir uma fala inicial e depois vamos abrir algumas questões, tá bem? Obrigada, professor. Perfeito. Eu acho que eu consigo ser muito mais reativo do que propositivo nesse momento em que o que eu mais sei é dizer não sei, ou desconheço, ou sabe-se lá o que vai acontecer. Então, eu estou muito mais para vocês me perguntarem, para eu ver se eu consigo, de alguma forma, nos ajudar. Certo. Então, o senhor prefere que nós levantemos algumas questões? Então, eu vou franquear os nossos deputados todos, mas como a gente... sabe aquela prova que o professor não marca? Parece isso, né? Mas eu quero lembrar, então, para iniciar, doutor Eduardo, sempre pergunto isso. O Comitê Científico estabeleceu 4, o Comitê Científico Estadual, que é Fernando Marrone. Querido, desliga teu microfone. Aí, obrigado. Ele está interferindo. 4 recomendações para o reinício das aulas, né? É uma curva descendente, uma consolidada redução dos casos de contaminação, né? Simplificando os 4 elementos. O segundo elemento é a não existência da contaminação comunitária nas cidades. A terceira, capacidade de testagem e controle do vírus. Tá? Testagem e controle do vírus. E a quarta, talvez fosse, agora não vou lembrar, a existência, então, de todos os EPIs, a possibilidade do distanciamento, do arejamento adequado, do planejamento adequado para essa volta, né? De maneira a minimizar ao máximo o contágio. Então, talvez a primeira pergunta que eu faça seja assim: será que estão cumpridas, na opinião do senhor, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, esses pré-requisitos, né? O que nos dizem o setor de infectologia? Nós podemos causar aumento nessa curva, que é descendente, sim, mas ela já, o que significa a bandeira agora estar laranja na maior parte do estado, né? E essa questão talvez bem mais específica, né, da transmissão, tem muito relaxamento, a gente observa muito relaxamento nos bares, nas reuniões, infelizmente nas próprias escolas, né? A educação infantil em Porto Alegre, o secretário liberou o tema do distanciamento e das máscaras para as crianças. Então, ele diz que não... sim, menor número de alunos por turma, sim, mas sem controle de distanciamento na educação infantil, até 6 anos, e sem uso de máscaras. Isto está correto, na opinião do senhor, não é? Nós não queremos colocar contra a parede, nem colocar, né, problemas. Mas como nós estamos numa resistência importante de todas as escolas, conselhos, em Porto Alegre, e as famílias com muitas dúvidas, é importante nós ouvirmos, né, e temos ouvido e ouvimos também na Comissão de Direitos Humanos. Então, essas seriam as primeiras questões que eu levanto. Mas abro a palavra, né, aos deputados e aos nossos presentes. Não sei se o doutor Eduardo já gostaria de reagir nas primeiras questões. Eu posso começar a responder. Se vocês quiserem perguntar mais também, mas eu acho que eu posso começar. Ótimo, então, e daí os deputados preparam essas questões. Vou tentar ser super objetivo. Do ponto de vista médico, aqueles 4 requisitos, o único que talvez possa vir a ser atingido nesse momento é o distanciamento. Fora isso,
É como se a gente estivesse dando combustível para o vírus. Do ponto de vista estritamente médico, não haveria como recomendar o reinício das atividades escolares. É claro que tem a população vulnerável. Então, nós teríamos que equacionar um jeito de, na população vulnerável, termos estratégias de redução de danos. Eu acho que eu estou respondendo uma, duas. Com relação a criancinhas, além de vulneráveis, é extremamente difícil aplicar distanciamento físico e muito menos o uso de máscara. Não, é uma coisa que não existe. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde diz que até os 6 anos é algo que pode ser mais maléfico do que benéfico. Então, se a gente conseguisse colocar numa equação tudo isso, a gente vê que no nosso meio, tirando a população vulnerável, nós não damos condições necessárias para o resguardo adequado da nossa comunidade, da nossa população. Espero ter respondido, deputado. De maneira clara, precisa e concisa, doutor Eduardo, e eu lhe agradeço. Quero abrir a palavra para os demais deputados e participantes. Se alguém quiser fazer uma pergunta, por favor, coloque no chat aqui. Talvez, doutor Eduardo, senhor, deputados, deputadas, queria fazer que eu tenho muitas questões, como eu estou muito presente nos debates, eu não quero também monopolizar. Doutor Eduardo, eu vou então aproveitá-lo um pouquinho mais, porque os deputados aqui não estão com essas dúvidas. Eu li uma matéria sobre o tema aerossóis, aí é com 2 S's, né? Assim, as formas, talvez pudesse nos falar melhor sobre as formas de contaminação. O senhor falou que nós estamos dando combustível para essa combustão que segue firme, né? E eu li uma matéria completa até hoje de manhã sobre o que é uma sala de aula, um bar e uma sala de casa, né? Uma reunião familiar, e essa questão de que as partículas ficam no ar. Talvez o senhor pudesse, assim, a Guisa, nós estamos aqui com 43 pessoas presentes, o tema um povo bem importante, formador de opinião na cultura, na área da cultura. Agradeço a presença da Gabriela Souza, nossa secretária adjunta da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, que é o próximo tema, e nos interessa muito, né, doutor Eduardo, assim, que medidas de prevenção são as necessárias agora, em que condição estamos nos hospitais e como estamos do ponto de vista médico, no sentido de 6 meses depois, 7 meses depois, como lidar com essa doença. Diminuiu o percentual de mortes, a gente já tem mais condições de assim, curar, né, salvar pessoas. Talvez entrando um pouco mais nessa questão agora do próprio vírus. Só para saber se alguns dos senhoras querem completar a pergunta da deputada Sofia Cavedon, por favor, fiquem à vontade. A Maria Eulália escreveu uma pergunta aqui, doutor Eduardo, se poderia fazer uma análise sobre a realidade atual, sobre a situação da pandemia no Rio Grande do Sul. Doutor Eduardo, o senhor compõe o comitê científico do governo Leite? Eu fiquei na dúvida, compõe, né? Porque nós ficamos também, e o senhor não se preocupe, porque isso é da nossa, vamos dizer assim, da minha palavra, né? Nós questionamos, eu especialmente questionei o secretário Faisal em audiência na comissão, nesta comissão, na sexta-feira passada, na sexta-feira retrasada,
uma audiência pública chamada, inclusive, em função do deputado Osterman, que defende a volta às aulas. Questionei por que o governo do estado não ouvia as recomendações do comitê científico. E o secretário Faisal, ele foi claro, o comitê científico é de assessoramento, quem toma as decisões, eu quero socializar com todos os deputados isso e com a própria Gabriela. Quem toma as decisões é o comitê gestor. Então, o governo do estado tem um comitê científico da mais alta qualificação, eu tenho exaltado aqui, doutor Eduardo, exaustivamente, de maneira repetitiva, há meses, né? Desde que saiu a nota dos senhores, e eu quero parabenizá-los. Aquela nota traz uma série de referências e traz recomendações, e tenho insistido, e por isso tenho convidado o comitê científico, e nós, inclusive, levamos na Comissão de Direitos Humanos, eu propus na Comissão de Direitos Humanos, e ficou muito claro na palavra do secretário Faisal, quem toma as decisões é o comitê gestor, o comitê científico assessora. Então, vocês ouviram pela palavra do doutor Eduardo, né? Se fosse decisão do comitê científico, não teria determinação de volta às aulas. E eu quero deixar muito claro que nós defendemos e trabalhamos também, doutor Eduardo, todos esses meses nas medidas mitigadoras. A própria Assembleia Legislativa repassou milhões para a questão da internet para as famílias mais carentes. Nós trabalhamos em várias audiências públicas a compra de alimentos. Há estratégias para essa compra de alimentos, houve mudança de legislação federal para comprar alimentos e entregar para as famílias. Então, nós entendemos sim que, né, o público vulnerável tem que ser amparado pelo Estado, e teve recursos e teve estratégias para fazer isso. Então, nós temos a maior tranquilidade de ter trabalhado muito. A nossa comissão fez mais de 50 audiências nesse período, nós não paramos nunca, né? Hoje aprovamos ata de 4 reuniões, enfim, da semana passada. Então, doutor Eduardo, eu quero só deixar muito claro que a gente sabe o papel que vocês cumprem, e que bom que o senhor é do comitê científico, e nós voltaremos a insistir, né, com o próprio Ministério Público que lhes escute. Só deixa eu, vamos lá, eu vou tentar responder algumas das questões. A primeira questão, como eu falei, assim, a recomendação do ponto de vista médico, eu acho que isso tem que ficar bem claro. E políticas mitigatórias contra a população vulnerável têm que ser encontradas. Tem que dar um jeito de crianças não sofrerem maus tratos em casa e de crianças não passarem fome se não forem na escola. Então, isso é fundamental. 2, eu acho que a gente, assim, isso é uma coisa. Do ponto de vista médico, eu volto a dizer sempre, é médico. Não há sustentação para a volta às atividades escolares. Nós estamos em novembro, quase. Dezembro, janeiro, fevereiro, provavelmente no ano que vem haverá vacinação. Eu me concentraria muito mais nos meus esforços para conseguir educar a população de forma adequada, ela conseguir se proteger. Com relação ao que a senhora falou sobre aerossóis. Então, assim, essa é uma doença transmitida via respiratória, que é a pior das formas de transmissão. Isso é a mais contagiosa possível, porque isso implica no contato direto entre nós e implica que o ar transmite a infecção. 5 mandamentos. E esses 5 mandamentos a gente tem que insistir na população. Vocês devem insistir em educar a população. Distanciamento físico. Uso de máscaras. Álcool gel ou lavar as mãos. Evitar aglomerações e dar preferência sempre para o ambiente externo. Se tiver uma escola super aberta, cheia de janelas, ela será muito mais segura, mesmo com mais pessoas, do que uma sala de aula fechada, sem janelas. Então, isso é só a dimensão. O aerossol, quando a gente está naquela penumbra, quando o sol está se pondo,
tem uma fresta de sol e a gente olha e vê umas partículas suspensas. Essas partículas equivalem aos aerossóis. Quanto mais aberto tiver o ambiente, mais os aerossóis se dissipam e menor vai ser a chance de transmissão. Por outro lado, se temos um ambiente fechado, no calor, com pessoas, os aerossóis ficam circulando e menos disseminados pelo ambiente, mais facilmente será o contágio. Eu acho que a gente tem que ter bem claro isso. A gente sabe muito pouco ainda sobre essa infecção. A gente não sabe nem se essa infecção, quando a gente tem, se a imunidade, se a nossa proteção, quanto tempo ela vai durar. Nem isso a gente sabe. Então, assim, é muito fácil olhar para trás e dizer, poxa, a gente deveria ter feito isso, isso e aquilo. Mas o que vai acontecer tendo uma população enorme, suscetível, e pessoas que adequadamente não sabem se proteger, e tem população vulnerável, tanto do ponto de vista socioeconômico, vulneráveis, como do ponto de vista de saúde, pessoas em risco para se contraírem essa infecção, terem quadros mais graves. Não sei se eu consegui responder de novo. Me desculpem se eu não fui claro e objetivo. Muito claro, doutor. Eu pergunto, então, usar um ar-condicionado e ventilador vale? É isso, essa educação. E a outra pergunta. Marenco, vi que você apareceu na tela. Se tiver questões, por favor. Vamos fazer uma última rodada, porque o tempo do doutor Eduardo é precioso, mas para mim, ele está sendo, assim, límpido. E a gente vê na rua as pessoas que elas vão correndo, elas vão fazer ginástica. Não, eu estou na rua, eu não preciso usar. Caminhando na rua, elas acham que não precisam usar máscaras, porque estão longe das pessoas, só vão passar por uma pessoa, por outra. Está andando com os cachorros, não usa máscara. Isso está inadequado, doutor Eduardo, pela sua fala, né? Então, esse tema da educação das pessoas... Deixa eu contar, então. Vamos lá, vamos botar mais complicação nisso. Ótimo. O que eu digo é o seguinte: se eu mantiver um distanciamento físico suficiente, se eu estou andando na rua, não tem ninguém perto de mim, não estará errado eu não andar de máscara. Por outro lado, se eu acho que eu posso ter chance de estar contaminado, e se eu não estiver usando máscara, minhas gotículas ou os meus aerossóis vão ficar suspensos no ar. Quanto mais fechado estiver o ambiente, maior será o risco de eu contaminar outra pessoa. Por outro lado, se eu estou num ambiente totalmente aberto, com pouca concentração de pessoas, dificilmente eu vou vir a transmitir a infecção para alguém. Consegui me explicar? Sim, perfeitamente. É isso, senhores e senhoras, deputados e deputadas. Eu quero, doutor Eduardo, lhe agradecer, desejar um excelente trabalho, parabenizar o trabalho do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu digo para todo mundo, né? Eu tenho um filho que me atormenta aqui em casa, ele está no 6º ano, e ele passou todo esse período trabalhando, estudando, trabalhando, e bem. E aqui em casa é uma disciplina muito forte, né? Eu acho que esse papel vocês estão cumprindo e cuidando dos seus trabalhadores e fazendo um excelente trabalho para a nossa sociedade, né? Suas palavras nos dão força e nos dão condições de continuar aí no aspecto político, na parte que nos cabe enquanto políticos atuar de maneira mais adequada. Olha só, o Pirisca Greco está pedindo para fazer uma pergunta. Claro, Pirisca, por favor. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor, pelos esclarecimentos. Eu tenho uma dúvida. A gente vê em todo o resto do planeta aí uma segunda onda chegando. E aqui,
Em Porto Alegre, onde estou, tenho a sensação que a gente já está retomando. Logo vamos para a Assembleia, vamos fazer show, vamos se abraçar. Eu quero saber se há uma estatística, que chance essa segunda onda tem de chegar, não vai nos pegar. Eu pergunto em nome de muitos aqui, porque temos uma dúvida aí, se está passando ou se a gente deve se recolher. Essa é a minha pergunta, doutor. Excelente pergunta. A pergunta que eu faço a vocês, ou que eu me faço, como é que a gente pode falar de uma segunda onda se a primeira onda não terminou ainda? Nós continuamos tendo nos hospitais, tanto na rede privada, vídeo Hospital Moinhos de Vento, como na rede pública, hospital de clínica, a gente não consegue reduzir o número de leitos. As pessoas continuam sendo contaminadas. O que pode ter um pouco de diferença é que as pessoas mais vulneráveis, do ponto de vista de sua saúde, provavelmente, infelizmente, muitas delas morreram. E os jovens continuam se expondo. Se os jovens não expuserem seus familiares idosos ou vulneráveis, a mortalidade da infecção será menor. Então, essa é uma das justificativas por que existe uma dissociação de curvas na Europa. Os idosos, infelizmente, ou vulneráveis, muitos morreram, e outros se protegem. Ou, do ponto de vista social, por uma estrutura educacional melhor, os jovens podem estar protegendo mais seus idosos. Então, a curva de morte não aumenta, mas a curva de casos novos aumenta. Eu não sei se aqui a gente tem essa condição. Então, por enquanto, na minha ignorância, eu não consigo falar em segunda onda, porque a primeira onda continua nos abatendo. E a gente, como o senhor falou, a gente fez de conta, ou faz de conta que isso já passou. Não passou. Enquanto não houver vacina, isso não passará. A gente não sabe. Eu vejo pessoas que foram contaminadas em abril ou maio e sendo contaminadas novamente em setembro. Então, a gente sabe muito pouco. Desconfiem das pessoas que têm certeza sobre esse assunto. A gente não sabe. A gente sabe muito pouco. Baseado nos históricos anteriores, a gente imagina que imunidade não será permanente. A gente imagina que as pessoas vão se reinfectar. Então, é muito difícil. Eu certamente assumo minha ignorância completa nesse assunto. Eu tento entender um pouco mais e a cada momento, a cada dia, a gente aprende algo novo. Não sei se eu consegui lhe explicar ou lhe responder de forma adequada. Tá? Completamente. Muito obrigado. Que bom que você fez essa pergunta, Pirisca. Eu abri agora aqui, nós estamos sendo transmitidos pela internet, doutor Eduardo e colegas. E tem muitas questões do chat aqui. Então, uma delas aqui, o pessoal, a Lacita diz, olha, o hospital da PUC fechou por 2 dias a entrada para leito Covid. Então, o que o doutor Eduardo está falando é verdade, né? Continuam os níveis de contaminação. A outra questão, mas estão passando a ideia da normalização. Assim, todas as notícias, as falas na imprensa, que nós estamos voltando ao normal, que nós estamos, que a onda está passando. Olha, a Patrícia, nos corredores do supermercado, claro, os aerossóis, né? Está acontecendo, que mais aqui? Aqui é bastante esperando que venha sentar lá. Passei em creches e vi o compartilhamento de brinquedos, doutor. Essa questão de ficar na superfície, nos brinquedos, uma coisa, os aerossóis no ar, que a gente entendeu bem, e por isso o distanciamento é tão importante, a máscara é tão importante, mas o compartilhamento de brinquedos, estão perguntando aqui, é muito difícil com as crianças pequenas tu não evitar o compartilhamento. Doutor Eduardo concorda aqui. As crianças pequenas, por serem pequenas, elas foram qualquer distanciamento físico. Então, tanto faz compartilhar ou não o objeto.
e elas se compartilham mutuamente. Então, isso é irrelevante nesse caso. Certo. Então, assim, o mais importante, então, assim, quando a gente pensa nisso, quer dizer, criancinha não adianta. Felizmente, para criancinhas, essa doença, essa infecção parece ser menos grave. Mas crianças que furam um distanciamento físico, que a gente gosta de agarrá-las, e elas gostam de nos agarrar, elas podem sim, infelizmente, serem vetores da infecção para pessoas mais velhas. Então, como equacionar isso? É algo que é difícil, mas eu acho que existem formas e existem modelos. Doutor Eduardo, aqui o pessoal pergunta sobre a bandeira, tá? Ó, Gravataí voltou para a bandeira vermelha. Esse sistema de bandeiras, o senhor pode nos dar a sua opinião sobre ele? Gostaria de nos dar? Ele é seguro? Ele... Claro que tudo que o senhor está nos dizendo deixa claro que ele... Mas ele é resultado do comitê científico, construiu esse sistema, porque é isso, né? O governo se baseia, diz que tem um comitê ali orientando e construiu o sistema de bandeiras. O senhor pode... Então, esse sistema... Então, vamos lá. O sistema de bandeiras é um produto da boa vontade das pessoas do comitê científico. Quando a gente começa a olhar apenas ou dar mais importância apenas pelos leitos de internação de UTI, a gente sabe que tem uma coisa errada. É como se fosse a ponta do iceberg. Quando a gente olha para leitos ocupados nos centros de tratamento intensivos, é como a gente estivesse vendo a ponta do iceberg. A gente só está se preocupando com o colapso. Se eu for ficar doente grave, eu não vou ter para onde ir, que aconteceu na Europa. Mas, se a gente quisesse efetivamente combater essa infecção, nós estaríamos testando quem tem doença aguda, deixando as pessoas com doença aguda isolada, rastrear os seus contatos, pode ser até por celular, testar todos os seus contatos, e os seus contatos serem isolados ou colocá-los em quarentena. É claro que a gente tem dificuldade, então deixe os contatos em quarentena. Quando a gente olha somente para leitos ocupados em CTI, a gente só está olhando o que aconteceu há 3 semanas, 4 semanas. Isso é totalmente insuficiente no combate à pandemia. A gente está lá na ponta, no final, tentando arranjar uma coisa que deve ser feita no início. A gente não deve circular, fazer com que as pessoas suspeitas circulem na comunidade. A gente precisa ir aonde as pessoas estão, fazer o teste e termos testes que detectem doença aguda, não o teste rápido que detecta anticorpo. Isso é outro engodo. Porque para eu fazer anticorpo, a minha infecção já deixou de ser aguda. Então, assim, são diversas coisas que desde a ponta até o fim não estão sendo feitas de forma adequada, por mais boa vontade que eu tenha e que vocês tenham e que a população tenha. Espero ter respondido. Nossa, não só nos respondeu, como nos colocou em alerta total, o que é muito importante quando a sociedade como um todo está relaxando, doutor Eduardo. Eu quero... Não, aqui tem a doutora Laura colocou aqui, a nossa Laura Zacher, né? Que acaba de sair no Jornal do Globo, o Covid-19 do Imperial College, que indica que a imunidade contra o coronavírus cai rapidamente. A Universidade Britânica avaliou o universo de 350 mil pessoas, virologistas enfatiza que resultados enfraquecem tese do chamado passaporte da imunidade. O que o senhor nos alertou aqui, eu agradeço a Laura Zacher. Então, desculpa, só para dizer, desconfiem
de quem for falar sobre imunidade de rebanho. É alguém que certamente escutou alguma coisa e, desculpem, quer aparecer. A gente não tem como falar sobre isso enquanto não houver uma vacina disponível para a população. E, inclusive, se me permite, deputada, a gente está terminando um estudo de vacina, vamos começar outro. Então, eu gostaria de colocar, se alguém tiver interesse em participar das nossas vacinas, será muito bem-vindo. Ah, que bacana. Nós podemos nos oferecer para... Podem se oferecer, sim. E qual é o caminho? Aliás, eu já estou me oferecendo aqui. Qual é o caminho, doutor? Me passaram aqui o caminho, eu vou dar 2 telefones. Tá. Vocês podem ligar. A gente está terminando um estudo agora. Eu espero que os resultados a gente tenha no mês que vem. E a gente vai começar um no início de novembro. Então, se tudo der certo. E a gente vai continuar. Por mais que seja teste de vacina, a gente vai conseguir, pelo menos, proteger algumas pessoas. Isso já vale a pena. Então, vamos anotar o número. Eu tenho um telefone aqui que é para falar com a Marina, que é 98022 certo? 4839, das 8 às 16h30. E tem um outro telefone que é fixo, que é o 3359-6223. E pode falar com a Marina ou com a Débora. O Hospital de Clínicas tem compromisso com a comunidade. A gente quer sempre parceria total dela. Perfeito, doutor Eduardo, perfeito. Vamos divulgar, né, para os voluntários que queiram participar da vacina. Eu ia mesmo lhe perguntar sobre a sua avaliação nesse tema, só para a gente entender melhor, e nós, inclusive, somos Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, faremos, inclusive, uma audiência sobre o tema URGS, aprovada hoje. Mas, doutor, essa questão polêmica que está com o presidente e o governador, quem compra qual vacina, desautorizou a compra das vacinas, e nós estamos desenvolvendo umas vacinas. O senhor pode nos situar melhor, né? Para entender melhor quais são as polêmicas? Pode nos ajudar nisso? É difícil dissociar política de ciência. Claro. Mas eu vou tentar fazer isso. A gente tem tecnologia para saber como montar uma vacina contra coronavírus. A história nos diz isso porque nossos cachorros e gatos são acometidos por coronavírus e anualmente eles tomam vacinas contra coronavírus. Então a gente sabe, as vacinas funcionarão. Que a gente precisa saber se a vacina será segura e quanto tempo ela vai proteger e de que forma ela vai proteger. No momento, existem 3 estudos sérios sendo conduzidos no Brasil. 3 vacinas. 2 delas, uma é de Oxford e outra é a da China. Tanto a que se mostrar efetiva será aprovada. Pode ser que as 2 ou as 3 ora em testes no nosso país sejam aprovadas. Não, isso é ciência. Qualquer uma delas vai funcionar. E se tem que saber qual é o grau de proteção e o grau de segurança. Isso é fundamental. Então, assim como tem 3, mês que vem nós começamos outro estudo, no outro mês começamos outro estudo. Então, assim, existem vacinas, as vacinas vão nos proteger. Nisso aqui, eu não quero saber de política. A gente tem que aproveitar que o Brasil, o sistema SUS de vacina do Brasil é o maior exemplo mundial de coisa bem feita pública. Então, assim, o Brasil, do ponto de vista vacinal, é a maior abrangência pública do planeta.
Então, isso deve ser reconhecido. E certamente essa infraestrutura será colocada para a distribuição da vacina contra esse coronavírus. Quando vai ser? Eu espero, do fundo do meu coração, que seja no primeiro semestre do ano que vem. Muito bem. Muito bem, doutor Eduardo. Foi maravilhosa a sua participação. Quero lhe agradecer demais. Nos fortalece, nos ajuda e a gente vai ajudá-lo. Estamos à disposição enquanto Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Nos acione, por favor. Muito obrigada pelo seu trabalho e sua disposição. Tá? Lhe agradeço mesmo. Eu é que agradeço a oportunidade, espero ter compartilhado um pouco da minha ignorância com vocês. Queria que todos os doutores fossem ignorantes assim, firmes assim. Muito obrigada, querido. Brilhante.